Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor Leandro. Na aula de hoje nós vamos estudar a atmosfera terrestre, a sua importância, nomes das camadas e muitas outras coisas que são cobradas com frequência no vestibular. Então acompanhe comigo na lousa, faça o desenho também em seu caderno e anote os nomes, que algumas vezes eu vou colocar apenas a primeira letra do nome. Isso serve para ajudar a você em seus estudos, porque você consegue olhar depois o resumo, a aula e recapitular os nomes que você gravou e que você anotou no seu caderno. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira coisa, é necessário que você entenda, que você relembre que nosso planeta ele é um corpo que está vagando no espaço, tem todo o sistema ali de rotação da Terra e de translação em volta do Sol. E no espaço, como vocês sabem, os corpos celestes eles têm diferentes níveis de gravidade. A gravidade do planeta Terra, ela faz com que, além de nós estarmos presos, entre aspas, à superfície terrestre, os objetos são atraídos para o centro do nosso planeta, o ar também ele é atraído pela gravidade. Então esse ar que é atraído pela gravidade, como vocês podem ver aqui no desenho, olha só que legal, ele tem uma concentração maior junto à superfície terrestre, que é o que nós chamamos de atmosfera. Conforme a atmosfera ela vai ficando mais distante do planeta, conforme essa camada, essa capa de ar que envolve o planeta vai ficando mais distante do planeta em si, a concentração vai ser cada vez menor. Então a concentração de ar junto à superfície terrestre ela é maior. Isso acontece por conta da gravidade. Então essa camada de ar que envolve o nosso planeta é chamada de, o nome está na lousa, atmosfera. Ela não é a única das esferas. Quando a gente estuda o nosso planeta Terra, a gente pode falar, por exemplo, da geosfera, que é a esfera de terra mesmo, da Terra, ou da pedosfera, que são solos, ou até mesmo da biosfera, que são seres vivos, a hidrosfera, que é a água. Mas o assunto da aula de hoje é a atmosfera. E vamos estudar, a partir de agora, os seus nomes e algumas de suas características. Por incrível que pareça, pessoal, essa camada de ar que envolve o planeta Terra, ela é fundamental para a vida do planeta, não só por conta da respiração dos seres humanos e dos seres vivos em geral, e sim por conta do clima. Se não fosse a atmosfera terrestre, olha só o que aconteceria. Se liga aí no desenho. A radiação solar, vamos dizer que aqui seja a radiação solar chegando do nosso planeta. Se não fosse a atmosfera, ela ia, em primeiro lugar, passar direto aqui, atingir a Terra com toda a sua intensidade. E conforme atingisse a Terra com toda a sua intensidade, ela ia aquecer de maneira desigual os corpos terrestres. Você sabe que quando você sai com uma camiseta escura no sol, esquenta muito mais do que quando você sai com uma camiseta amarelinha, uma camiseta branca. Então isso está relacionado à capacidade que as cores, que os objetos têm com cores diferentes de refletir a luz do sol, com ou sem atmosfera, tá? Eu já vou explicar para você o porquê que a atmosfera é tão importante. Mas vamos primeiro focar neste nome chamado albedo. Vou até anotar aqui embaixo como uma palavra-chave. Albedo. Escrevi na parede aqui da nossa sala de aula. O albedo é a capacidade que a superfície tem de refletir a luz do sol. Por exemplo, quando a luz solar ela atinge uma cor mais escura, por exemplo, uma rocha escura, um solo escuro, cores mais escuras, a absorção de calor é maior porque a quantidade de luz refletida vai ser menor. Diferente de quando a luz solar ela atinge, por exemplo, um objeto branco, como o topo das montanhas cobertas por gelo, ou mesmo as calotas glaciais. Aqui, no caso, a maior parte da luz será refletida de volta e uma pequena parte será absorvida e transformada em calor. Então, o que é albedo? É a capacidade que a superfície tem de refletir a luz solar. Qual é o maior albedo entre as cores? O branco, que é o que mais reflete, e o menor, o preto, que absorve toda a radiação, toda a iluminação e vai transformar tudo isso em calor. Agora, gente, se não fosse a atmosfera,
o albedo continuaria existindo. Mas a luz que é refletida de volta para o espaço, ela simplesmente iria embora. E o que acontece com a atmosfera? Essa luz que foi refletida para o espaço, ela tem mais uma oportunidade de ser refletida de volta para a Terra e mais uma oportunidade para se transformar em calor. Se liga aí no desenho, mais uma vez, ó, a luz, conforme ela vai entrando na atmosfera terrestre, que eu fiz por enquanto com essa cor mais branquinha, para mostrar justamente que não tem uma linha perfeita mostrando que a atmosfera é uma concentração de ar. Ela vai gradualmente se transformando em calor. Um pouquinho mais calor ainda, onde tem maior concentração de ar, e também quando ela atinge a superfície terrestre, parte da radiação vai ser transformada em calor. O que é refletido de volta para o espaço, se não fosse a atmosfera, ia se perder. Então, com a atmosfera, parte dessa reflexão da luz, ela vai se transformar em mais calor. Nossa, professor, mas tá um calor. Mas você vai entender que se não fosse a atmosfera, seria impossível ter vida na Terra. Não só pelo ar que respiramos. Então, calor. E como tem nuvens e partículas e tudo mais, partículas de água na atmosfera, parte desta luz volta novamente para a Terra e é transformada em mais calor. E toda essa troca de energia e luz sendo transformada em calor, e reflexo e calor, e a atmosfera é importantíssima por conta disso, vai formar em torno da Terra um efeito muito importante, vou anotar aqui embaixo como palavra-chave também, que é o efeito estufa. Se você falou o nome aí, parabéns. Efeito estufa. Agora que você já sabe, responde para mim, o efeito estufa é um problema ambiental? Pode-se dizer que o efeito estufa é um problema ambiental? A resposta é não. O efeito estufa ele é uma solução ambiental. Graças ao efeito estufa, o calor fica retido junto à superfície terrestre e também devido à rotação da Terra, a movimentação das massas de ar dentro do planeta, da circulação geral da atmosfera, este calor ele é distribuído ao longo da superfície terrestre. Então o efeito estufa ele é fundamental para a vida na Terra. Ah, mas por que se fala então em aquecimento global? Vamos entender. O aquecimento global acontece quando o efeito estufa ele é potencializado, seja por razões antrópicas, ou seja, humanas, ou também por questões naturais. E o efeito estufa passa a ser muito potente. Então, como que isso acontece? Vamos entender. Devido à grande emissão de gases poluentes por indústrias e automóveis, e essa é uma das explicações, porque hoje em dia existe um grupo de cientistas que questiona a questão das causas do superaquecimento global. Eles acreditam que são razões naturais e que o ser humano não interfere tanto como é falado. Mas eu vou falar da maioria e também que esse questionamento não interfere diretamente nas questões de vestibular. Porque o que pode mudar na pergunta é ficar assim, ó. A causa do efeito estufa é, vamos dizer que é uma pergunta de antigamente. E atualmente a pergunta pode ser assim, ó. Dentre os grupos de cientistas e tal, a maioria dos cientistas acredita que uma das causas do efeito estufa é, aí sim vai entrar a emissão de gases do efeito estufa. Quando a gente queima combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral, gás natural e também emite poluição, existe uma liberação de carbono. Esse carbono ele estava ali, por exemplo, nas reservas de carvão subterrâneas ou nas reservas de petróleo que ficam nos fundos dos mares e tudo mais. E quando ele é queimado, emite o carbono e o CO2. E o CO2, junto com outros gases, mas o CO2 é um dos principais, o CO2, o CO, eles são gases que contribuem para a transformação de luz em calor. Ou seja, eles potencializam o efeito estufa. Você entendeu? Por que se fala tanto de efeito estufa? E ele em si não é o problema. É a potencialização do efeito estufa devido à emissão exagerada de gases do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, principalmente, como o carvão mineral, que é o pior de todos, o principal, e o petróleo. Essa emissão
de gases do efeito estufa, ela pode intensificar o aquecimento global e aí sim gerar problemas tanto em regiões polares, como aqui na Antártica ou no Polo Norte, lá na Groenlândia, no Ártico, que vai derreter as geleiras, e até no mundo inteiro. Por exemplo, em algumas ilhas do Pacífico já estão sofrendo com a elevação do nível dos oceanos, e a população tem que se deslocar para outras ilhas ou para as áreas mais centrais da ilha. Por quê? A temperatura está muito alta, derrete a geleira, as geleiras desprendem icebergs, esses icebergs eles caem no mar formando esses icebergs e o nível dos oceanos aumenta, prejudicando a população local dessas regiões que eu falei para vocês. Tudo bem até agora, pessoal? Então, primeira coisa, a importância da atmosfera. Ela ajuda na distribuição do calor e ela ajuda na retenção do calor junto à superfície terrestre. Importantíssimo. Sem a atmosfera, toda a radiação solar chegaria direto, não teria nuvem, por exemplo, para filtrar a radiação solar e aquecer demais. E o pior, quando não estivesse pegando o sol, essa radiação ela se perderia para o espaço e o calor iria embora junto. Seria impossível viver no nosso planeta, tanto para os seres humanos como para outros seres vivos também. Então essa é a importância da atmosfera, além de na atmosfera estar contido o ar que a gente respira. A composição do ar na atmosfera, e principalmente na troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima à superfície, ela é composta principalmente por 3 gases, que é o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, além de outros gases. Sendo que o nitrogênio é o gás mais abundante e o oxigênio ele é um gás mais importante para a nossa respiração. A quantidade de oxigênio ele é tão perfeita e precisa que se tivesse 1% a menos, teríamos dificuldade para respirar. E 1% a mais de oxigênio, os incêndios seriam impossíveis de serem apagados, por causa do oxigênio que alimenta o fogo. Então agora que você já sabe da importância da atmosfera e já conhece o que é o efeito estufa, o aquecimento global, que é um desequilíbrio ambiental, e também a polêmica que envolve ali os que acreditam que as causas são humanas e outros que acreditam que são causas naturais, a gente vai agora avançar um pouquinho mais, falar da atmosfera propriamente dita e dos seus nomes. A atmosfera, para facilitar o seu estudo, ela é dividida em algumas camadas que têm características próprias, principalmente em relação à concentração de gases e também ao comportamento da temperatura em cada uma dessas camadas. Então vamos lá, pessoal. A primeira camada, que é a camada que fica mais junta à superfície, ela é chamada de troposfera. Vá anotando os nomes, que eu vou colocar apenas a primeira letra de cada uma das camadas. A troposfera, na troposfera, é onde tudo acontece, tá? A troposfera, ela é uma camada importante, ó, T, troposfera. Ela é uma camada importante porque é na troposfera que tem a maior concentração dos gases que nós respiramos e também é onde existem todos os fenômenos e acontecimentos climáticos. Furacões, ventania, brisas, vento, umidade do ar que a gente respira, as nuvens, chuva, tudo isso acontece dentro da troposfera. Então a troposfera é a principal camada e onde todos os elementos climáticos que a gente estudou na aula passada e os fatores também, os climas, eles acontecem. Troposfera. A próxima camada, ela também tem sua importância nos nossos estudos e ela é uma camada também que costuma cair nos vestibulares. Essa camada que eu acabei de desenhar agora é a estratosfera. Estratosfera. Deixa eu desligar o meu espelho aqui, que senão ele fica repetindo dos dois lados a letrinha. Não sei se vocês repararam que o T ficou aqui também. Estratosfera. Então tem a troposfera e a estratosfera. E por que a estratosfera é importante? E por que tem uma outra camada e não é uma coisa só? Vou explicar. Na troposfera, quanto mais você sobe, então conforme vai subindo aqui na troposfera, a temperatura ela tende a diminuir. Isso é tão fácil de comprovar, por exemplo, nos aviões, a temperatura externa dos aviões ela é menos 30, 40, 50 graus Celsius. Então, quando o avião ele decola e vai subindo, a temperatura vai caindo cada vez mais. No entanto, olha só que curioso isso. Na estratosfera, as coisas mudam.
A temperatura que estava lá em menos 50, conforme você vai subindo na estratosfera, a temperatura ela passa a aumentar na estratosfera. Isso acontece principalmente por causa de uma camadinha que fica dentro da estratosfera. Por isso que nós consideramos a estratosfera uma camada muito importante, hein? Vamos lá. Mais ou menos no limite da troposfera para a estratosfera, existe uma concentração muito grande de um gás que é o ozônio. Então, a camada de ozônio não é a atmosfera inteira. Tem muita gente que confunde camada de ozônio, efeito estufa, atmosfera, acho que é tudo a mesma coisa. Então, aqui na parte baixa da estratosfera, tem uma concentração enorme de ozônio, que é o O3. E o ozônio, ele tem uma capacidade muito legal de filtrar um tipo específico de radiação que vem do Sol. Então, entenda a radiação como toda a quantidade de luz que vem do Sol. Tem várias cores ali que misturadas formam a cor branco e algumas cores que a gente não consegue enxergar, por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta. E a radiação ultravioleta, olha só, ela vem aqui junto com a radiação solar de boinha, ela vai entrando na atmosfera e ela é filtrada pela camada de ozônio. Olha a importância da camada de ozônio. O ozônio, ele é formado por 3 átomos de oxigênio e quando o raio ultravioleta atinge o ozônio, ele quebra, formando uma molécula de oxigênio, O2, e um átomo de oxigênio, O. E essa quebra do ozônio, ele vai ter a capacidade de filtrar, então, a radiação ultravioleta, falando de um jeito simples. E essa radiação ultravioleta, principalmente a UVB, ela é muito prejudicial à saúde humana. Ela é uma das principais causadoras do câncer de pele e também de problemas de visão. Então, graças à camada de ozônio intacta, olha só, intacta, a radiação ultravioleta é filtrada por essa camada e não chega até a superfície terrestre. Ah, mas você já deve saber muito bem a importância de utilizar filtro solar com filtro UV, óculos de sol com filtro de radiação UV. Até tem roupa e guarda-sol que tem filtro UV. Isso acontece, gente, porque a camada de ozônio ela não está intacta. E também tem polêmica em relação a isso, eu vou explicar para vocês. Nos anos 90, teve uma conferência ambiental e eles discutiram muito a emissão de um gás. E agora eu não estou falando de gases do efeito estufa, como o CO2. Eu estou falando de um gás que era utilizado, por exemplo, em sprays. Spray aerosol de tinta, de cabelo, desodorante e também em equipamentos de ar-condicionado, geladeira. Eles emitiam um gás chamado CFC. E o CFC, conforme ele ia subindo em direção à atmosfera, ele tem a capacidade, o clorofluorcarbono, CFC, de quebrar o ozônio. E quando o ozônio é quebrado, ele não tem mais a capacidade de filtrar a radiação ultravioleta. Então, olha o que aconteceu, gente. Com a emissão de CFC, a camada de ozônio ela foi sofrendo, abrindo um buraco na camada de ozônio. E esse buraco na camada de ozônio, ele permite, então, que a radiação ultravioleta chegue até a superfície terrestre e atinja os seres humanos e os animais. E então a radiação ultravioleta ela passa pelo buraco na camada de ozônio. Então, recapitulando, o ozônio é um problema ambiental? É óbvio que não, claro que não. A camada de ozônio, vamos colocar ela aqui como palavra-chave da aula também. Camada de ozônio. Ela é primordial para a vida em nosso planeta. Se não fosse a camada de ozônio, a radiação ultravioleta ia atingir com tudo a superfície terrestre, ocasionando vários problemas, como eu já citei para vocês. Então, a camada de ozônio ela é prejudicada por um gás chamado CFC, que é o clorofluorcarbono, que era emitido, segundo a maioria dos cientistas, era culpa do ser humano, da emissão desses gases. E existe um grupo de cientistas que acredita que há uma espécie de uma farsa em toda essa história, esse relato, dizendo que algumas empresas que criaram um novo gás que não tinha CFC, elas se beneficiaram muito por conta de leis ambientais que proibiram o uso do CFC.
Mas essas polêmicas, elas valem apenas para o seu conhecimento, porque nas questões de vestibular continua caindo, apesar de menos do que caiu na década de 90 e no início dos anos 2000, continua caindo o tema buraco na camada de ozônio. Esse buraco ele já aumentou muito e ele já diminuiu muito, porque o ozônio ele tem a capacidade de se recompor e fechar mais ou menos o buraco ali. Então isso aí é motivo de controvérsias, mas está aí mais uma coisa legal que você aprendeu na aula de hoje. Então, quais são as duas camadas da atmosfera mais importantes? A troposfera e a estratosfera. E a estratosfera é importante porque é dentro dela que tem a camada de ozônio. Para vocês terem uma ideia, os voos comerciais, os aviões comerciais, eles sobrevoam mais ou menos essa altitude aqui que eu estou desenhando. Ó. Aqui ficam os aviões comerciais, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo que isso. Já os jatos, esses jatos de guerra, eles conseguem voar na altura da estratosfera. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem um passeio na Rússia que você deve pagar bem baratinho para voar de MiG-21, que é um caça que tem lá na Rússia, que ele sobrevoa lá na estratosfera e você consegue ver a curvatura do planeta Terra. Tá? Muito legal, os terraplanistas poderiam ser convidados a fazer um passeio como esse, ia ser muito bom. Então tá aí, troposfera e estratosfera. Agora vamos conhecer os nomes das outras camadas. Vamos que vamos. A próxima camada lembra de M, de meio. É a camada do meio, que é a mesosfera. Depois da camada do meio, a mesosfera, nós temos uma camada que vai ficando muito, muito, muito quente, que é a termosfera, também conhecida como ionosfera. E, finalmente, a camada mais externa da atmosfera, onde a concentração de gases é bem menorzinha, é a estratosfera. Vamos colocar as letras, pessoal? Tá aqui, deixa eu só fazer o desenho para ficar perfeitinho. Beleza? Então, nós temos aqui troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Quando eu dava aula para o ensino fundamental, sexto ano, eu inventei uma musiquinha. E um dia, quando esses alunos do terceiro estavam no sexto ano, estavam no terceiro ano do ensino médio, eu notei que eles ainda conheciam a música, então eu vou ensinar para vocês, que eu acho que vale muito a pena, apesar de ser bem infantilzinho, bonitinho. É assim, ó, de baixo para cima, tá? A letra é tropo, stratos, mesos, termo, exosfera. Então eu falei só o comecinho de cada uma das palavras, que é o mais importante, mas todas são esferas, troposfera, estratosfera, é assim, ó. Tropo, strato, mesos, termo, exosfera. De novo, tropo, strato, mesos, termo, exosfera. Estas são as camadas da atmosfera. Estas são as camadas da atmosfera. Bonitinho, né? Você canta ela aí que você vai decorar. Tropo, strato, mesos, termo, exosfera. Lembrando que na troposfera e estratosfera são as camadas mais importantes para o nosso estudo e também para a climatologia. Beleza, pessoal? Gostaram da aula? Então vamos recapitular os temas mais importantes que foram tratados ao longo dessa aula. O que é a atmosfera, a importância da atmosfera, o que é efeito estufa, o que é aquecimento global, as suas causas e as suas consequências, o que é camada de ozônio, a importância da camada de ozônio, o que é o buraco na camada de ozônio, as suas causas e as suas consequências e os nomes das camadas da atmosfera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, copiem este desenho e façam seus estudos, que eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem futuramente aí no vestibular. Até mais, pessoal!